Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Mergulho Profundo. Hoje, a nossa imersão vai explorar um território que muita gente conhece de vista, mas raramente para analisar com a lupa que ele realmente merece. É verdade. E olha, a gente vai destrinchar a identidade, as raízes históricas e os estigmas de um grupo que, apesar de crescer, muitas vezes se mantém completamente invisível na sociedade brasileira: a população ateísta. Exatamente. E para guiar essa nossa conversa de hoje, nós temos um material riquíssimo nas mãos. Muito rico mesmo. O nosso foco principal hoje é o ensaio elaborado pelo PhD Jorge Guerra Pires. O texto se chama O Neoateísmo, segundo Guilherme Natividade, um mergulho na identidade ateísta brasileira. Isso. E esse ensaio faz uma análise cirúrgica em cima de uma pesquisa extensa que foi conduzida lá em 2025 pelo cientista social Guilherme da Natividade Machado. A nossa missão aqui é preparar o terreno, organizar essas ideias e entender o que esses dados revelam sobre o Brasil contemporâneo. E o motivo de toda essa nossa preparação é muito especial, né? Porque amanhã, terça-feira, 10 de março de 2026, quem acompanha a nossa imersão vai ter a chance de ver esse debate acontecer ao vivo. Ah, com certeza. Mas antes da gente entrar de cabeça nos dados e nessa história fascinante, eu acho importantíssimo a gente alinhar as expectativas sobre como nós vamos tratar esse conteúdo hoje. Com certeza absoluta. É super importante a gente deixar uma regra bem clara aqui desde o início para nossa audiência. Manda ver. Os textos e as pesquisas que nós vamos debater hoje tocam em nervos expostos da nossa cultura. Eles carregam uma carga política, ideológica e religiosa bem intensa mesmo. É um terreno minado para muita gente, né? Exato. O material que temos em mãos abrange críticas contundentes que vêm de vários lados do espectro, englobando tanto perspectivas profundamente religiosas quanto visões estritamente laicas e seculares. E por conta disso, a gente deixa muito explícito aqui que nós, como apresentadores deste espaço, não tomamos partido algum. De forma alguma. O nosso papel não é endossar nenhuma visão política, não é validar nenhuma ideologia e muito menos promover ou atacar qualquer doutrina religiosa ou antirreligiosa. O objetivo é puramente a síntese e a reflexão analítica do ensaio e dos dados de pesquisa que nos foram fornecidos pelas fontes. Exatamente, nós vamos funcionar como um espelho da literatura acadêmica que está na pauta de hoje, mantendo a neutralidade e o foco total na compreensão dos fenômenos sociais que foram relatados. Beleza, vamos destrinchar isso e a melhor forma de começar a entender o cenário atual é dar um passo atrás e olhar para a própria palavra em si. A etimologia da coisa toda. A gente sabe que a raiz do termo vem lá da Grécia Antiga com a expressão ateos, que significa literalmente sem deuses. Mas o que o ensaio destaca de forma muito interessante é que essa ausência de divindade, naquela época, não tinha nada a ver com uma escolha racional. Não era um posicionamento filosófico como a gente entende hoje. O contexto era completamente outro. Assim, na Grécia Antiga, ser classificado como ateus era quase uma tragédia pessoal. Uma falha no pertencimento social, talvez. Isso. Não era alguém que batia no peito e dizia que não acreditava naqueles mitos. Significava, na verdade, a condição de alguém que estava desamparado. Era uma pessoa que não tinha a proteção dos deuses cívicos. Então era uma palavra que denotava uma falta, uma vulnerabilidade e não uma postura de enfrentamento. Exato. A evolução dessa palavra acompanha muito de perto as dinâmicas de poder e de controle social ao longo da história humana. Se a gente avançar um pouco até o Império Romano, por exemplo, o sentido da palavra sofre uma mutação enorme. Passa a ser quase um rótulo político, né? Totalmente político. O Império Romano exigia que os cidadãos participassem dos cultos públicos aos deuses do Estado e, claro, a figura do imperador. Quem se recusava a participar dessas cerimônias era taxado de ateu. E tem uma inversão histórica aí que é brilhante de se observar no texto. Os primeiros cristãos, justamente por se recusarem a cultuar o panteão romano e a figura do imperador, eles eram os ateus daquela sociedade. Sim, os romanos apontavam para os cristãos e diziam que eles eram ateus. Eles eram perseguidos sob essa exata acusação. É muito louco pensar que o grupo que futuramente dominaria todo o cenário religioso europeu
começou sendo perseguido, jogado aos leões, com o rótulo de ateísmo. É uma ironia profunda da história. E a coisa fica ainda mais densa quando o cristianismo se torna a força dominante de fato, porque durante a Idade Média, a palavra ateu praticamente some dos registros comuns. Mas some porque não tinha mais descrença ou porque mudou de figura? Mudou de figura e mudou de peso criminal. A Europa, sob o domínio eclesiástico, não enxergava a falta de fé como uma postura filosófica. A palavra ateu foi engolida por termos muito mais letais, como herege, blasfemador, apóstata. Nossa, então a descrença virou um crime hediondo mesmo. Um crime contra o Estado e contra a moralidade da época. O ateísmo, ou o que seria o ateísmo, era sinônimo de imoralidade absoluta, de loucura, o que culminou em séculos de violência institucionalizada, como vimos na Inquisição. Quer dizer, não acreditar não era um direito de consciência. Era uma ofensa que muitas vezes era punível com a morte na fogueira. Perfeito. E essa ideia de que a descrença é um desvio moral e criminoso demorou séculos para ser desconstruída pela humanidade. A gente só vai ver uma mudança real de paradigma muito tempo depois, quando a razão começa a ganhar no espaço maior e a confrontar o dogma estabelecido. O que é fascinante aqui é observar como um movimento intelectual consegue, aos poucos, ressignificar uma palavra que foi usada como arma por tanto tempo. Foi só ali na modernidade, especialmente ganhando força no iluminismo, que o ateísmo começou a adquirir o sentido contemporâneo. Aquele sentido de uma descrença baseada no método científico, né? Isso mesmo. Com a ascensão da ciência e dos ideais de um Estado laico, a descrença deixou de ser vista puramente como uma falha moral ou um crime. Passou a ser compreendida e defendida como uma oposição racional fundamentada no naturalismo. Os autores iluministas começaram a publicar textos, argumentando abertamente que a moralidade humana não dependia da vigilância constante de uma divindade. Foi a quebra de um monopólio de séculos sobre a ética. Foi uma virada de chave gigantesca. E dando um salto desse período iluminista direto para a nossa história recente, o ensaio do Jorge Guerra Pires mergulha no que ele e o pesquisador Guilherme Natividade chamam de neoateísmo. O novo ateísmo. Isso. E esse fenômeno contemporâneo tem uma data de nascimento muito específica na cultura pop e intelectual, que é o início dos anos 2000. Como o texto analisa essa transição tão brusca para o século XXI? O texto aponta um estopim inegável para essa nova fase. Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. O impacto das Torres Gêmeas. Exatamente. Aquele evento, pelo seu impacto global e pela clara motivação fundamentalista, gerou uma reação intelectual em cadeia no mundo todo. Fez muita gente repensar a tolerância com o extremismo, imagino. Sim, muitos pensadores começaram a argumentar de forma muito mais agressiva que a tolerância excessiva com dogmas religiosos abria, inevitavelmente, espaço para o extremismo violento. O movimento neo-ateísta deixou de ser uma descrença silenciosa. Passou para o ataque. Passou a ser um ativismo vocal, pautando o debate público de forma incisiva e muitas vezes bastante confrontacional. E é nesse cenário que surgem aquelas figuras que o ensaio menciona, frequentemente apelidados de os 4 cavaleiros do neo-ateísmo. O biólogo Richard Dawkins, o filósofo Daniel Denney, o neurocientista Sam Harris e o jornalista Christopher Hitchens. Nomes de muito peso na literatura da época. Sim. Eles lançaram livros que não apenas defendiam a ciência, mas atacavam frontalmente as bases das religiões organizadas. E o mais interessante é como o ensaio mostra que essa onda surfou perfeitamente no boom da internet. Criando o que eles chamam de cyberateísmo. Exato. Fóruns, blogs, redes sociais, a internet virou o grande megafone e também o porto seguro para quem não tinha com quem conversar sobre isso no mundo físico. Mas trazendo essa lente para o nosso quintal. Como esse eco global aterrissou aqui no Brasil? O Brasil tem um percurso muito próprio nessa história toda. A organização institucional dos ateus brasileiros começou a ganhar contornos mais visíveis justamente na esteira dessa onda digital, logo após a virada do milênio. O ensaio destaca o ano de 2008 como um marco importante. Certo. Isso, 2008 marca a fundação da ATEA, a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Pouco tempo depois, em 2010, surge também a Liga Humanista Secular do Brasil.
E o objetivo principal dessas organizações não era simplesmente dizer que não acreditavam em Deus. Tinha uma pauta política por trás. O foco era muito mais sociopolítico. Era a defesa intransigente do Estado laico, o combate à interferência religiosa em políticas públicas como educação e saúde, e, claro, a busca por dar um rosto e uma voz a uma minoria que vivia totalmente escondida. E falando em dar um rosto e buscar essa visibilidade, o texto narra um episódio de 2011 que ilustra perfeitamente a tensão dessa busca por espaço no Brasil. A famosa Batalha dos Outdoors. Isso. A Átea tentou emplacar a primeira grande campanha publicitária voltada para o público ateísta aqui no país. Eles se inspiraram numa campanha famosa que tinha rolado em Londres, nos famosos ônibus vermelhos de lá. A ideia era colocar mensagens em outdoors e ônibus nas capitais brasileiras para normalizar a descrença. Só que a recepção no Brasil escancarou o pabu, não foi? Escancarou totalmente. Foi uma verdadeira colisão cultural. Quando a Átia tentou contratar o espaço nos ônibus em cidades como São Paulo e Salvador, eles foram bloqueados na mesma hora. Houve uma censura prévia. Praticamente. As empresas de transporte e os órgãos responsáveis usaram todo tipo de malabarismo burocrático. Apresentaram justificativas legais, dizendo que as mensagens feriam leis de publicidade. Em outros lugares, a recusa foi ainda mais direta, né? Sim, em outras cidades disseram simplesmente que o conteúdo ofendia as crenças religiosas da população e pronto, não iam veicular. Eles só conseguiram de fato colocar a campanha nas ruas em Porto Alegre e ainda assim em outdoors, não nos ônibus como queriam originalmente. E as frases que eles usaram, que o ensaio lista com detalhes, eram provocações intelectuais bem diretas. Frases feitas para gerar reflexão imediata. Tinha uma que dizia: a fé não dá respostas, só impede perguntas. Mas a que eu acho mais emblemática, porque bate de frente com aquele estigma medieval que a gente comentou agora há pouco, era: religião não define caráter. É uma frase muito poderosa. Eles até brincaram com aquela ideia atribuída a Dostoiévski, invertendo a lógica para se Deus existe, tudo é permitido, fazendo uma crítica pesada aos atos violentos cometidos em nome da fé ao longo da história. A intenção era chocar mesmo, tirar as pessoas da inércia e gerar debate na rua. Se conectarmos isso com o panorama geral da nossa sociedade, a reação de censura prévia faz muito sentido sociológico. O Brasil é um país profundamente moldado por valores religiosos. E cabo a rabo. Exato. Quando uma minoria que historicamente esteve à margem adota uma postura pública tão afirmativa, a sociedade majoritária raramente lê isso como um convite ao diálogo civilizado. É visto como um ataque. Geralmente é lido como uma afronta pessoal. A campanha foi interpretada por muitos como um tipo de fundamentalismo ateu, uma agressão, e isso acaba ilustrando o tamanho do atrito no país. Em vez de abrir pontes, o episódio mostrou a espessura gigantesca dos muros que ainda separam esses grupos. É uma dinâmica social incrivelmente tensa. Mas vamos olhar para os números que o ensaio traz para entender quem é a pessoa que está no centro desse furacão. Os dados da pesquisa são muito reveladores. Sim, quando a gente olha para os dados da pesquisa do Guilherme Natividade, baseada naquelas 251 respostas válidas, o rosto do ateu brasileiro é bem desenhado e muito, muito específico. A imensa maioria é adulta, ali na faixa dos 30 aos 59 anos. Cerca de 62,9% estão nessa faixa etária. E tem um recorte de gênero e raça muito forte também. Mais de 64% são homens cisgêneros e cerca de 66% se declaram pessoas brancas. Mas o detalhe crucial que amarra esse perfil e que o ensaio frisa bastante é a questão da escolaridade, não é? Sem dúvida. Mais da metade dessas pessoas possui ensino superior completo ou até pós-graduação. O que puxa muito esse perfil para a região sudeste, que acaba concentrando ali quase 45% das respostas do estudo. A infraestrutura universitária e o acesso ao capital cultural nessa região, historicamente ajudam a explicar essa concentração. É um reflexo das desigualdades estruturais do próprio país. Exato. Mas a pesquisa não para na demografia pura e simples. Ela vai fundo na natureza dessa descrença. O texto divide o ateísmo entre explícito e implícito,
E é impressionante que quase todo mundo ali, 97,6%, se encaixa no explícito. Ou seja, é uma rejeição consciente, refletida e bem elaborada da ideia de deuses. Não é só alguém que não liga para o assunto. E dentro desse grupo explícito, o ensaio faz uma distinção filosófica importante, certo? Sim. Pouco mais da metade, 56,3%, pratica o que se chama de ateísmo positivo ou forte. É aquela postura ativa de afirmar categoricamente que deuses não existem. E a outra parte? Os 43,7% restantes adotam o ateísmo negativo ou fraco. É uma postura mais voltada para o ceticismo metodológico. A pessoa diz que, por absoluta falta de evidências comprováveis, ela não tem como acreditar. Eles não necessariamente afirmam a inexistência com toda a certeza do mundo, mas suspendem qualquer crença pela falta de provas tangíveis. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a gente tem a tendência natural de colocar o ateu numa caixinha rígida de materialismo puro e ceticismo científico absoluto. O estereótipo do cientista frio. Exato. E a pesquisa confirma que a grande maioria, mais de 91%, de fato segue essa linha mais materialista. Só que existe um dado que quebra completamente o estereótipo. O fenômeno do ateu espiritual. Esse dado é surpreendente. Quase 9%, 8,8% para ser exato, dos respondentes relatam ter alguma forma de espiritualidade ou misticismo. Esse dado é formidável porque mostra a complexidade da mente humana. Ele prova que não acreditar em uma divindade criadora ou em um Deus pessoal com vontades não desliga automaticamente a capacidade ou desejo humano de se conectar com algo místico. É como se a espiritualidade fosse independente do teísmo. Exatamente. O ensaio menciona pessoas que são ateias, mas acreditam em vida após a morte, em processos de reencarnação ou que sentem a existência de uma força vital fluindo pela natureza. Tem até quem acredite em astrologia ou práticas energéticas. E o próprio Sam Harris, que você mencionou que é um dos maiores nomes do neoateísmo, publicou trabalho sobre isso. Sim, ele defende abertamente a prática da meditação profunda e experiências de transcendência. Só que ele desvincula tudo isso de qualquer dogma religioso tradicional. Ele trata como um fenômeno da consciência. É a prova viva de que a identidade ateísta tem muito mais nuances do que o senso comum imagina. Por outro lado, quando o assunto é visão de mundo social e posicionamento político, o grupo se mostra bem coeso. Bem homogêneo, de fato. A pesquisa aponta que quase 79% se identificam como progressistas quando assuntos são costumes e moralidade. Existe um alinhamento massivo com o secularismo e com a valorização da ciência como a bússola principal para a sociedade. E a rejeição às instituições religiosas é brutal nesse grupo. 92% têm uma visão negativa das religiões organizadas. Eles enxergam essas instituições não como centros de acolhimento espiritual, mas muitas vezes como ferramentas de controle social e poder político. Tá vendo? Mais 2 livros impressos. Esse daqui, ó, é um livro que eu já tinha antes, né? Antes de eu escrever sobre ateísmo, eu já vi esse livro, ele é antes do ateísmo. Você vê que ele ficou um pouco mais grosso, a nova edição está mais grossa, né? A primeira edição, que continua disponível, né? Eu mantive a primeira edição disponível, ela também pode ser comprada, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a nova edição, né? Mas a primeira edição pode ser comprada. Só que a primeira edição desse livro, ele é mais focado, ele chama, só para a gente deixar documentado aqui, ele se chama Desinformação, Infodemia, Discurso de Ódio e Fake News. Saiba o que são e como se informar online de forma saudável. Ele é um livro que nasceu, na verdade, eu tendo, né, eu como autor, eu tenho uma tendência a publicar livros em série, né? Ou seja, eu tenho uma tendência a publicar livros em sequência. Então, esse livro da desinformação, mais especificamente a primeira edição dele, nasceu de uma série de livros que eu vinha publicando sobre bolsonarismo, né, desinformação. Aí tem outros também. Esse especificamente, ele veio exatamente disso. Então, tanto que a primeira edição, se você pegar a primeira edição, ela é muito focada no bolsonarismo, né? Ou seja, no nacionalismo cristão. Então, fala muito dessa informação. No segundo volume, esse novo agora que veio agora, né? Que é
o novo volume agora, ele veio com uma pegada ateísta, né? Uma pegada do ateísmo, né? Então o ateísmo ele aparece tanto como fonte de desinformação, que o ateísmo não está imune à desinformação, e não está imune a espalhar disparos de desinformação, então é o correto que a gente faça uma autocrítica. Mas a boa notícia é que o ateísmo não tem, né? Talvez uma boa notícia, não sei, é uma má notícia e boa notícia ao mesmo tempo, que o ateísmo não tem força coletiva o suficiente para fazer campanha de desinformação. A desinformação, na verdade, ela só tem efeito se o grupo que espalha, que geralmente são religiosos, cristãos, evangélicos conservadores, se o grupo tiver força social suficiente para formar isso, né? Ou seja, criar trend tags, né? Ou seja, se o grupo que está espalhando não tiver força o suficiente, não tiver coordenação o suficiente, não funciona. E manter essa postura crítica de forma aberta tem um preço muito alto no nosso contexto atual. Um preço social gigantesco. É preciso lembrar que vivemos em um país conhecido mundialmente pelo fervor místico. O Brasil não é apenas um país majoritariamente cristão. A religiosidade está impregnada na nossa linguagem cotidiana, nos nossos feriados. Na forma como as pessoas se cumprimentam na rua. Sim, e na forma como o Estado opera na prática, apesar de ser laico no papel. Pesquisas amplas mencionadas no contexto do ensaio indicam que cerca de 89% da população brasileira acredita em Deus ou em algum poder superior. É quase a totalidade do país. Num oceano demográfico como esse, quem está fora dessa estatística é frequentemente tratado como um corpo estranho, um verdadeiro outsider. E a sociologia explica isso muito bem. Grupos majoritários têm a tendência natural de atribuir virtudes a si mesmos e estigmatizar quem não faz parte do seu círculo de crenças. O que resulta no que o ensaio chama de ateofobia estrutural. Perfeito, o termo é exatamente esse. Não é só um desconforto passivo, é uma aversão ativa a quem não tem religião. E os números de institutos de pesquisa consagrados, como a CNT Census e o Datafolha, traduzem isso de uma forma um pouco assustadora até. São números que chocam. 87% dos brasileiros afirmam que jamais votariam em um candidato a presidente que se declarasse ateu. Essa rejeição é maior do que enfrentada por muitas outras minorias em diversas pesquisas de opinião. A lógica distorcida que vigora no imaginário popular é que a religião é o único selo de garantia de caráter de uma pessoa. Se a pessoa não teme a Deus, a sociedade assume que ela não tem bússola moral. Exato. O que nos remete diretamente àquela acusação medieval de imoralidade que discutimos lá no começo da nossa imersão. A ideia de que sem Deus tudo é permitido ainda permeia o subconsciente coletivo. E o peso prático dessa ateofobia não afeta só o cenário político ou as eleições. Afeta a rotina diária. Afeta o jantar em família de domingo, afeta a saúde mental da pessoa. O estudo revela que quase 10% dos ateus entrevistados optam por viver totalmente escondidos. É o famoso estar no armário. Sim. Eles fingem ter uma fé que não têm, rezam de cabeça baixa em compromissos familiares para não chamar atenção e silenciam suas opiniões no ambiente de trabalho. É um processo de camuflagem constante para garantir a simples sobrevivência social. E os motivos que a pesquisa levanta para esse silêncio são de partir o coração de qualquer um. Dos que se escondem, 37,5% dizem que o maior medo é a rejeição da própria família ou o término de relacionamentos amorosos por conta da descrença. O medo de perder quem se ama só por pensar diferente. É dramático. E outros 25% temem a intolerância religiosa nua e crua. Tem gente relatando medo de perder emprego, de ser isolado do círculo de amigos de infância e até um medo muito palpável de sofrer agressão física na rua. O material de apoio traz histórias reais de jovens que, ao confessarem aos pais que não acreditavam em Deus, foram sumariamente expulsos de casa. Jovens com 18, 19 anos, na rua. O custo emocional de não poder ser quem você é dentro da própria casa é incalculável. E aqui, a gente precisa dar um passo para trás e observar o cenário maior. Qual é a saúde da nossa democracia se uma minoria precisa se silenciar
sobre algo tão íntimo e basilar quanto a própria visão de mundo. É uma pergunta que a gente precisa se fazer como sociedade. Quando os cidadãos que pagam seus impostos e cumprem as leis sentem que precisam atuar num teatro constante por medo de perder um amor dos pais ou o emprego, estamos falhando miseravelmente no pacto de tolerância civil. A laicidade do Estado não existe só para impedir que uma igreja mande no governo. Ele existe para proteger as pessoas, né? Ela existe fundamentalmente para garantir que maiorias religiosas não esmaguem a existência pacífica das minorias, sejam elas de outras crenças ou de crença nenhuma. A ateofobia é um sintoma claro de que a nossa maturidade democrática ainda tem um longo caminho pela frente. Então, o que tudo isso significa? Como a gente pega toda essa carga histórica de perseguição, as nuances entre ateus fortes, fracos, materialistas e espirituais, os dados alarmantes da pesquisa demográfica, as tensões nas campanhas de rua e transforma isso em algo tangível agora. É a grande questão. Significa que a gente tem um encontro marcado para debater tudo isso de forma ampla e direta, com quem produziu esses dados. Amanhã, dia 10 de março de 2026, uma terça-feira, quem acompanha a nossa imersão vai ter a chance de aprofundar cada um desses pontos. Uma oportunidade de ouro para nossa audiência. A partir das 19 horas, pelo horário de Brasília, o canal do YouTube do podcast Mente Ateísta vai fazer uma transmissão ao vivo imperdível. E os convidados não poderiam ser melhores para destrinchar isso com a gente. É o cenário ideal. A entrevista será coordenada justamente pelo PhD Jorge Guerra Pires, o autor do ensaio que balizou nossa imersão de hoje. E ele vai receber ao vivo o cientista social e administrador da Aliança Ateísta, Guilherme Natividade. É uma convergência perfeita para o tema. O foco principal dessa live será debater os desafios práticos e as oportunidades de se pesquisar o ateísmo num país como o Brasil. O Guilherme vai apresentar e detalhar ao vivo os achados da pesquisa Perfil e Identidade Ateísta, destrinchando todos esses sentidos contemporâneos que nós começamos a mapear aqui, não é? Sim, ele vai aprofundar muito. Para quem está escutando a gente e sentiu a mente fervilhar com esses dados, ou ficou com vontade de entender melhor a metodologia por trás dos números, ou até de questionar como esses dados dialogam com a realidade de outras regiões do país, fora do eixo sudeste, essa é a oportunidade de interagir direto com a fonte. É ter acesso direto ao laboratório da pesquisa social. Exato. É o tipo de debate acadêmico e social que raramente ganha os grandes holofotes da mídia tradicional. Então, o prestígio da presença virtual da nossa audiência lá no chat faz toda a diferença para fomentar esse tipo de ciência. Vai ser um debate de altíssimo nível, sem dúvida alguma. E para tentar condensar um pouco da longa jornada que fizemos até aqui, fica claro que a história da descrença é uma história de resistência, tanto de linguagem quanto de espaço. Sim, se fizermos uma rápida síntese do que vimos, o ensaio nos guiou de forma brilhante desde a antiguidade grega, onde faltar com os deuses era um sinal terrível de desamparo social, passando pelo terror das fogueiras e da tortura medieval, até ganharam status de racionalidade e emancipação no iluminismo para finalmente desaguar no cyberateísmo confrontacional contemporâneo do século XXI. E a pesquisa do Guilherme Natividade espelhou esse processo histórico no Brasil atual de uma forma muito cristalina. Nos apresentou um grupo que é altamente instruído, predominantemente progressista e muito crítico às instituições tradicionais. Mas o mais revelador é o paradoxo desse grupo. Apesar de possuir um alto capital intelectual, cultural e muitas vezes financeiro, ainda é uma minoria que trava batalhas silenciosas e diárias contra a invisibilidade e a ateofobia. Muitas vezes precisando voltar para o armário, como a gente falou, para preservar laços básicos de afeto e de trabalho. É um contraste muito forte. Você tem pessoas com acesso ao topo da pirâmide educacional do país, mas que ainda precisam lidar com preconceitos que parecem estar ancorados em séculos passados. O que gera muito, mas muito material para a gente pensar sobre o futuro do nosso país. Com certeza. Isso levanta uma questão importante, algo para deixarmos martelando na cabeça de quem nos acompanha na imersão de hoje. Nós observamos claramente nos dados que a autoescolaridade, principalmente a presença no ensino superior e na pós-graduação, é hoje o traço mais forte que amarra o perfil do ateu brasileiro. É o grande fator de coesão do grupo. Só que a estrutura do Brasil está mudando.
O acesso à educação de nível superior tem, gradativamente, alcançado outras camadas demográficas, pessoas que historicamente estavam totalmente à margem das universidades. Se a educação acadêmica, que parece ser um forte motor de questionamento religioso, está se popularizando, o que acontece com essa minoria no futuro próximo? Uma excelente pergunta. Será que aquele perfil restrito do homem branco e sudestino vai dar lugar a uma comunidade ateísta extremamente diversificada nas próximas décadas? E a grande provocação é: se o ateísmo se espalhar por todas as classes, raças e regiões do país, será que o Brasil profundo e religioso vai endurecer ainda mais o discurso e aumentar os conflitos sociais? Ou será que essa diversidade forçará finalmente a criação de um novo pacto de diálogo e de aceitação mútua? Fica essa provocação pesada e muito necessária para continuarmos refletindo muito além dessa nossa conversa de hoje, uma reflexão sensacional para fechar o nosso raciocínio. Foi um mergulho e tanto. Agradecemos demais de coração a companhia de cada pessoa que dedicou um pedaço do seu dia para expandir a mente com a gente nesta imersão analítica. Poder jogar luz sobre temas que muitas vezes ficam lá escondidos na sombra é o que nos move a estar aqui. Sem dúvida. Fica aqui o reforço final do nosso convite. Marquem na agenda. Amanhã, 10 de março, às 19 horas, no canal Mente Ateísta no YouTube. Vão lá prestigiar o Jorge Guerra Pires e o Guilherme Natividade. Mandem suas perguntas no chat, participem ativamente dessa construção de conhecimento. Estaremos lá acompanhando tudo. Muito obrigado pela escuta atenta. Continuem com essa curiosidade afiada, sempre questionando o mundo ao redor. E até a próxima. Um grande abraço a todos.